A experiência do desencarne imprevisto e ginopino pode ter uma variação de acordo com a realidade do espírito que deixa essa condição. E quando se fala em deixar a Terra pela porta do desterro e ir para uma outra realidade, isso vai dizer de um momento que soou. E quando isso ocorre, fica vedado uma interceptação nesse sentido. Seja quando tiver soado para aquele espírito a ida dele para outra realidade, seja quando isso ainda não tiver ocorrido, onde ele está aqui e deverá permanecer aqui por mais tempo. E nesse sentido é que prefixar um momento para essa saída daqui, ou até querer antecipar isso, seria um risco, porque existe um tônus vital que vai estar ali como um tanquezinho de combustível para que eu use naquele período. E se há uma obliteração disso, acaba que fica a sensação, a reverberação, eco daquele tônus vital que me impressiona e continua a causar um efeito para mim, mesmo que o corpo tenha desfalecido e desencarnado, o espírito, esse corpo ido para virar pó. Na Revista Espírita de 1859, Allan Kardec vai relatar no episódio de um general que de uma condição superior ali na hierarquia na guerra, desencarnou em combate, e de um soldado que estava ali na guerra e que desencarna em combate. E ele vai relatar que
Quando ele havia deixado ali por aquela morte violenta, ele ficou confuso, perturbado um momento, mas depois de passado um tempo, ele poderia ver o que estava acontecendo ali em volta e até interferir de alguma forma, não em proteger algum soldado para o qual já tivesse soado o seu momento de ir, ou em desproteger alguém do exército oposto para o qual ainda não tivesse soado o momento, mas ele podia, de alguma forma, torcer e ter alguma interação ali ainda na arena do combate. E vai dizer que ele viveu essa experiência nesse caso em julho desse ano de 1859, página 277, com uma perspectiva de ter deixado a mãe doente, sofredora, que ele via que sofria, sentia e estava nesse ressentido da ida dele. E conseguia ver uma realidade ali onde ele se encontrava nova, inclusive foi levado para a região do espaço. Então ele relata de Júpiter, da Lua, mas de uma forma como se ele tivesse feito um tour numa transcendência como espírito e abeberado de um conhecimento que ele dizia inacessível para quem está de cá. Daí, quando foi perguntado para ele se ele continuou ouvindo o rumor da batalha, se via o que estava ocorrendo com a clareza de quando ele estava em vida, ele relata que, num primeiro momento, quando soou o desencarne, perdeu de vista. Mas, ao passar uma janela de tempo, acurou a percepção e passou a ver o que ele não via enquanto encarnado, em termos de planejamento, artimanha. E ele diz algo curioso quando é perguntado para ele se dos que já haviam morrido, e isso inclui alguns que estavam ali naquele exército, que haviam deixado aqui, ali no fragor da batalha, se havia alguém que acompanhava e tinha interesse no andamento da batalha, no desfecho que ocorreria ali.
E ele diz que isso ocorre com frequência, visto que a guerra, com o combate que acontece ali, o fragor, a queima-roupa que existe ali, é preparado com bastante antecedência e que quem se envolve nesses crimes de guerra já estavam desde antes e acompanhando e participando do desfecho que desejaria e que isso impelia cada qual para entrar nesse tipo de combate. Isto é, esse espírito ele já trazia um acompanhamento da situação que ocorria ali, que eclodiu num fragor de batalha local. E por isso continuava tendo interesse na direção que seria dada aquilo, que acompanhou e acompanha aquela situação. Quando se fala numa realidade atual de guerrilha que ocorre em região onde existe crime de guerra ocultado, interceptação de água, de alimento, e se usa civil como refém nessa condição. E aprisiona, intercepta a liberdade religiosa. E escraviza. Isso é uma realidade de mini-eclosão local que vem de algo que acontecia antes da reencarnação desse espírito que participa daquilo ali, que de alguma forma ele já participou da trama daquilo, até pode ter sido preparado para isso no umbral, para vir participar desse tipo de eclosão e de iniciativa e sevícia, que é estabelecido ali. Por isso que, quando acontece a realidade da morte violenta, vai acontecer a necessidade de orar para quem está envolvido naquilo, porque pode pegar ele num primeiro momento numa perturbação que só com o tempo ele percebe a nova situação dele, mas que acompanha uma experiência aí dolorosa, por não esperar e não ter recebido a dor auxílio que acompanha aquele que tem um período de adoecimento e pode, nesse período, se desvencilhando da ganga da terra para adentrar com mais tranquilidade uma outra realidade. Porque quando eu me acamo numa enfermidade em que aquilo aos poucos me prepara para dar adeus para essa realidade aqui,
Emmanuel vai dizer em O Consolador que isso permite burilar já o peso, o fardo da impressão prejudicial, nociva da Terra, para adentrar serenamente o umbral da realidade, do além-túmulo, onde se descerra o véu da imensidão. Por isso que existe, inclusive, a orientação, quando se fala em cremação, de aguardar quando o que está em vista do desencarne e ele aclara essa rogativa de ser cremado, faça mista e ter cautela e aguardar algumas horas, desfazer, destruir a víscera do corpo pelo eco de vulnerabilidade e sensibilidade entre esse espírito e o organismo onde está sendo perdido de tempo em tempo o tônus vital nesse período subsequente aí ao desenlace. Visto que o fluido desse corpo pede, solicita essa alma para a experiência, sensação da sua vida aqui na matéria. Por isso, faça mister que aguarde uma janela de tempo que vai viabilizar uma tranquilidade nesse sentido e um alijamento daquele tônus vital pelo risco de ainda o desencarnado associar aquela sensação que ele ainda precisa ter a um momento que a cremação ocorre. E vai falar um pouco também a questão de como ele se apresentava, esse soldado, que ele estava com um traje de quando ele era soldado e dizia que alguém havia dado para ele aquele traje e isso vai ser aclarado na subsequência quando Allan Kardec aclara que em pergunta que foi feita, o benfeitor colocou na mesa a situação que ocorre referente à vestimenta, mas esse espírito ele vai dizer que desencarnou e foi evocado e falava da experiência dele ali na morte violenta da guerra, que quando ele faz a experiência de ir para um local, ali não há a preocupação de ir para o toalete, se preparar para isso. É algo de imediato ocorre.
e que a superioridade, ela acontece, o reconhecimento de um superior dele ali naquele exército, se no astral ele tiver ascendência moral. Caso contrário, se for um espírito, o desse superior no exército, um general que for ali dele, que tem uma condição inferior moralmente, no astral ele vai enxergar esse general como alguém que está numa realidade abaixo dele, pela predominância da moral no astral. Por isso que o ascendente moral é que permite realmente desdobrar e tirar o véu da realidade de ser na morte que a pessoa vem a ter, seja ela acamada por um tempo, seja de inopino, tenha essa alma tido uma premonição em relação a isso, ou algo que houve um tempo que ela se adaptou àquela iminência, para importar o preparo que eu dou ao meu espírito enquanto estou aqui, para me desligar do que é material. Porque quando eu trabalho o desapego, a renúncia espontânea, a abnegação, eu já, de certa forma, fermento uma realidade em mim que facilita a minha ida quando ela soar, da forma como isso chegar para mim. Como eu não sei como será, se de repente, se numa condição brusca ou algo que tem uma janela antes de ir, é muito importante esse preparo moral dos metais, da humildade, da resiliência, da abnegação, da paciência, da espiritualização, da matéria, de fortalecer a essência, porque isso me ajuda nessa condição essencial, precípua, para que o momento soar esteja pronta para ir com serenidade.